Este é um motor H16, é isso aí. Enquanto outros desenhavam motores V8 e V12, a BRM ficou maluca e projetou um H16 de 3 litros. E era algo genial, gerando maior potência e com melhor distribuição de peso que os outros motores. No entanto, tudo isso era na teoria. Na verdade, o motor tinha muito potencial, mas amava explodir. Então por que eles olharam para os V8 e V10 e disseram, não, vamos querer um H16 mesmo? Em 65, as regras para os motores na Fórmula 1 eram meio estranhas. Nesse período, os motores tiveram sua capacidade reduzida para 1,5 litro, sendo que antes eram 2,5 litros. E um motor 1.5 naturalmente aspirado nunca será tão potente. Os carros produziam de 150 a 225 cavalos na época, e com isso os protótipos de Le Mans de então eram bem mais rápidos. A British Racing Motors, ou BRM, contava com um motor V8 1.5 de 16 válvulas que rendia muito bem. Com uma capacidade tão pequena, o motor tinha que ser super eficiente, e eles passaram bastante tempo desenvolvendo o motor para assegurar-se de que a câmara de combustão seria eficiente. Mas em 66 a Fórmula 1 adotou motores de 3 litros, aumentando bastante a potência. Então cada equipe precisou desenhar um novo motor para atender às novas regras. E todos seguiram caminhos diferentes, absolutamente incrível. A Ferrari criou um V12 de 60 graus, a Honda preferiu um V12 de 90 graus, a McLaren contou com um V8 e a Repco desenhou seu próprio V8. Mas o V12 parecia a melhor opção, produzindo 100 cavalos a mais que os V8. E a BRM fez uma das apostas mais ousadas da Fórmula 1. Eles construíram um H16. Mas como eles chegaram a essa ideia? Eles observaram os V8 interessantes e compactos, mas precisariam girar a 10.000 RPMs para gerar a mesma potência dos V12. E essa faixa de rotações era complicada de alcançar com os materiais da época. Também pensaram num V24. É isso aí, um V24. Isso usaria mais potência, mas seria muito comprido para encaixar no chassi. Imagine dois V12, um em frente ao outro. Então, as duas opções restantes eram um 12 cilindros ou um 16 cilindros. Eles dividiram a aposta e tinham uma equipe trabalhando em cada formato. Mas por que as fabricantes optavam por tantos cilindros? É mais fácil explicar pelo caminho inverso. Imagine construir um motor de 3 litros com apenas um cilindro. O pistão seria muito pesado, as bielas teriam de ser reforçadas e o mesmo com o virabrequim. Com isso, o torque seria elevado, mas como o conjunto é pesado, ele se partiria em pedaços se girasse alto. Se você adiciona cilindros, cada um deles fica menor e mais leve. Você tem menos massa recíproca e com isso o motor pode girar mais alto. E num pequeno motor da Fórmula 1 naturalmente aspirado, é tudo o que você quer. Isso torna os componentes menos resistentes, mas faz parte. Leveza versus resistência. Mais cilindros significa mais válvulas, então elas proporcionam um fluxo mais livre através do motor. A equipe dos 12 cilindros começou a trabalhar num V12 e a dos 16 começou com um V16. Mas havia um problema. Tudo indicava que os motores seriam muito longos. Eles estavam preocupados de que o virabrequim se quebrasse. Quando se faz motores mais compridos, você aplica mais tensão no virabrequim e com isso eles ficam mais pesados. O regime de rotações fica limitado e aumenta a chance de quebras. Mas a questão de verdade era o comprimento do motor. Um V16 seria muito longo, assim como um Flat 16. Então os projetistas foram criativos como sempre e vieram com um H16. Esse motor era demais. Eles essencialmente pegaram um V8 1.5 do ano anterior e o tornaram plano, criando uma espécie de 8 cilindros opostos. Então uniram dois desses e empilharam um sobre o outro, criando um formato que parece um H maiúsculo, e o batizaram de BRM H16. Assim ele era curto o bastante para caber no carro e geraria a potência necessária. Veja só essa imagem dos cilindros. Literalmente são dois blocos fundidos juntos. Mas para fazer funcionar, eles precisavam estreitar o motor para que não ficasse muito alto. Trouxeram as válvulas mais para perto com um ângulo mais estreito e foram criativos com admissão e escapamentos, mas voltaremos a isso. Alguns de vocês notaram isso. Uma pequena engrenagem no meio do motor. Com esses dois motores fundidos juntos, você tem dois virabrequins e você não move uma caixa de câmbio com dois virabrequins. Então adicionaram uma pequena engrenagem de marcha lenta para ligar os dois virabrequins e o câmbio seria acionado pelo de baixo. Dá pra ver que a coisa tá ficando meio complicada, né? Então, com esse desenho se formando, vamos voltar à batalha dos motores. A equipe do V12 estimou que o motor produziria 475 cavalos e o motor teria 75 centímetros de comprimento. Então, ele pesaria em torno de 160 quilos. O time do H16 revelou que seu motor produziria de 500 a 600 cavalos com um comprimento de 61 centímetros e pesando 170 quilos.
ligeiramente mais pesado, mas com mais potência e mais fácil de alojar no carro. E tinha outros benefícios também. Ele poderia ser usado como elemento integrado ao chassi, o que não seria o caso com o V12. Nesse caso, o motor essencialmente é parte do chassi. E a suspensão é montada diretamente nele, em vez de um chassi separado em que o motor seria encaixado. Então a BRM o escolheu para fazer o primeiro motor H16 da história. E ele foi possivelmente o motor mais complicado na história da categoria. Em termos de Fórmula 1, um V12 é complexo, mas nem de perto se compara a esse H16. Tudo começa pelo fato de que são essencialmente dois motores em um. O primeiro desafio foi levar e tirar o ar dessa coisa. Um motor contraposto, como o de um Subaru ou um Porsche, tipicamente tem a admissão do ar na parte superior e o escape na parte inferior. Mas isso se torna um problema quando você une dois motores, deixando o escape sem espaço. Então os engenheiros da BRM moveram as trombetas de admissão para o topo dos cabeçotes e as saídas do escapamento foram para as laterais. Isso deu ao carro uma aparência estranha. Você pode ver as entradas de ar nas laterais. Então temos a bizarra solução para o escapamento, com duas saídas no alto do motor e outras duas na parte de baixo. Para acionar as válvulas eram necessários 8 eixos de comando. Sim, 8 eixos. E ainda 16 corpos do acelerador, 64 válvulas, 2 radiadores de óleo. Os números são insanos. E você pode ver a complexidade se acumulando aqui. Então pense sobre o líquido refrigerante. Eles conseguiram juntar os canais de refrigeração para que o líquido fosse dividido pelos dois motores, mas precisaram de 2 bombas de água para manter a pressão. Com o óleo, o lubrificante foi a mesma coisa. Eles uniram os dois motores, mas precisavam do dobro de óleo que um V12 da concorrência. Mas eles fizeram o H16 funcionar. Durante a fase de design, os engenheiros estimavam de 500 a 600 cavalos. Isso foi revolucionário. O V12 Ferrari daquela época produzia cerca de 400 cavalos e o Honda chegava a 380. Só que os engenheiros da BRM sabiam que o motor ficaria mais pesado que o previsto. Mas eles ficaram chocados com a diferença da estimativa para a realidade. Primeiro, o peso. Para contextualizar, o V12 da Ferrari pesava 130 quilos. O BRM chegou a 250, quase o dobro. Quando a Lotus recebeu seu primeiro exemplar, foram necessários 6 homens para carregar o motor. Mas tudo bem, se a potência pudesse compensar isso. Bem, a potência chegou a 400 cavalos, então não mais que a Ferrari. Além disso tudo, como você pode imaginar, com um desenho tão complicado, o motor era extremamente não confiável. Durante a fase de testes, os motores simplesmente explodiam, mesmo girando a apenas 2.000 RPM. Eles acabaram descobrindo que a causa era uma vibração que vinha dos virabrequins. Então adicionaram contrapesos para resolver isso. Mas nas primeiras corridas, os pesos começaram a se soltar do virabrequim e a circular no óleo, e então provocar a quebra do motor. E havia mais, a BRM usava camisas de cilindro em ferro fundido, já que custavam menos que o aço e geravam um pouco mais de potência. Mas quando o motor girava mais rápido, às vezes as válvulas não voltavam a tempo e acertavam os pistões. E é claro, isso é um problema, mas se acontece 1 ou 2 vezes, o motor geralmente fica ok. Mas nesse caso, as camisas de cilindro quebravam, o pistão bambeava em seu interior e o motor explodia. Resumindo, eles adoravam explodir. Mas ainda havia mais nessa história. Os pilotos realmente não gostavam do peso extra, e o pior era o peso concentrado mais alto, o que elevava o centro de gravidade e arruinava o equilíbrio do carro. E tinha o fato de que o carro entornava combustível, usando cerca de 10% mais que os V12, o que exigia um tanque de gasolina maior. E com isso o motor ficava ainda mais para trás sobre as rodas traseiras. E isso piorava o equilíbrio ainda mais. Jack Stewart disse, era desnecessariamente comprido, usava mais combustível, carregava mais óleo e água, e tudo isso acrescentava peso e diminuía a agilidade do carro. Mas apesar de tudo, eles fizeram o motor girar a impressionantes 10.500 RPM, e isso criou um ronco incrível. Ouça só isso! Ele soa como um Subaru, mas grita como um motor de Fórmula 1 de verdade. É um som interessante. Mas olha só, você não vai se surpreender ao ouvir que o motor não era tão competitivo. Ele era bom em potência bruta, mas não gostava de terminar corridas. De fato, ele abandonou 30 de suas 40 provas. Ele venceu uma prova, Watkins Glen, mas esse era o exemplar montado na Lotus, depois que Colin Chapman comprou para empurrar seu carro enquanto o novo motor não ficava pronto. E no ano seguinte, a BRM optou por um V12. Nos anos 90, os engenheiros da Fórmula 1 resolveram levar os motores a 20.000 RPM. E nós fizemos um vídeo sobre esse assunto. Obrigado por assistir e eu te vejo na próxima.